Bom dia, turma. Que som é esse? Passarinho, que som é esse? Ah, está amanhecendo. Cacete, mano. Bom, essa é a minha primeira videoaula que eu gravo para alunos. Estou com um pouco de vergonha, não tenho experiência com isso, mas enfim. Então, galera, eu pesquisei no YouTube, eu fiz uns slides. Aí eu pesquisei no YouTube como que eu gravaria um vídeo usando os slides. Aí eu descobri que tem um programinha lá, o Ocam, coisa assim. E então essa é a minha primeira aula com slides. Os slides não estão muito trabalhados, não estão bem... Enfim, né, não estão muito lúdicos porque é o meu primeiro slide, não manjava fazer nada disso. E também porque meu computador é uma versão bem inferior, porque ele já está bem velhinho já e tá só o pó. E aí ele não comporta uma versão mais atualizada. Estamos entrando no segundo bimestre e, de acordo com o conteúdo do diário de classe, né? De acordo com o diário de classe, o conteúdo do primeiro ano do ensino médio é jornal. Então a gente vai falar sobre a estrutura do jornal, relacionar palavras da língua inglesa com a língua portuguesa. But first, I want to apologize if you hear a airplane sound. It's my fridge that is not working very well. So, gostaria de pedir desculpas caso vocês escutarem um barulho, tipo, parece uma turbina de avião ou uma moto assim, bem barulhenta assim. Porque a minha geladeira ela tá com problema. E também durante a videoaula vocês vão escutar cachorro latindo, vão escutar papagaio, vão escutar a vizinha cantando e nesse exato momento tem um vizinho batucando aqui do lado, que tá quebrando a parede, eu sei lá o que ele tá fazendo. A lição é fácil, é simples, mas nesse momento a gente vai se atentar à estrutura do jornal. Vocês vão assistir a videoaula e depois vocês vão fazer os exercícios no Google Classroom. E na próxima aula a gente vai aprofundar em relação ao artigo de notícia, tá? Manchete, lead, os pronomes no lead, quem, o que, como, né, onde. Então, espero que a aula ajude vocês, espero que seja fácil de entender e qualquer dúvida vocês podem me chamar no Face, tá? É isso, não deixem de estudar, não deixem de fazer a atividade de vocês no Google Classroom. Lá vocês já conseguem responder, já mandar para mim a resposta, já recebo e já consigo fazer uma devolutiva para vocês. É isso. So let's have a nice class right now, and that's all. I don't know what to say. Yes, so let's go. Eu acabei de ver o vídeo e eu vi que a sombra da lâmpada tá dando a luz da lâmpada tá dando uma sombra aqui, assim, sabe? Assim, tá parecendo umas olheiras assim, mas tá legal, viu? Tá legal. Tô dormindo bem, viu? Só pra vocês saberem, tá? É isso aí. Então, galera, nosso tema é o jornal, newspaper, e nesse tema nós temos duas atividades. Reconhecimento da estrutura geral de um jornal e a primeira página e manchetes. Nessa aula, a gente vai se atentar principalmente à estrutura geral de um jornal, tudo bem? A estrutura geral de um jornal. A primeira página e a manchete a gente vai apenas pincelar. Numa próxima aula, a gente vai se aprofundar a esse assunto, tudo bem? Essas são as habilidades que serão trabalhadas com essas atividades, com essas duas lições. Não vou ficar lendo, porque senão vai ficar chato, tudo bem? Mas vamos ao que interessa. Newspaper. Newspaper quer dizer jornal.
Antes da gente falar sobre o jornal, vamos falar sobre duas palavras que são escritas de forma parecidas, mas carregam significados diferentes. A primeira é new, quer dizer adjetivo, não. New é um adjetivo. E a sua tradução é novo ou nova. Ou novos ou novas. Os adjetivos em inglês não aceitam plural. Então eu não consigo flexionar o adjetivo em inglês para o plural. Então new, a palavra new, novo, sempre será escrita dessa forma. New. Nunca será escrito de outra forma, tanto no singular como no plural. A próxima palavra é um substantivo, news. Apesar de ter esse S no final, isso não é plural para novo ou novas, porque news já é uma outra palavra. Significa notícia ou notícias, ou novidades ou novidade. Vamos aos exemplos. I have a new car. Eu tenho um carro novo. Car está no singular. Logo, new está no singular. Em português, a gente flexiona os adjetivos. Mas aqui esse carro é singular, novo é singular. E se fosse plural? I have two shirts. Eu tenho duas novas camisas. Certo? Camisas novas. Observem, shirts está no plural. Mas new, novas camisas, continua no singular. Os adjetivos não são flexionados para o plural. Shirts é plural, mas new continua new. Então eu tenho duas camisas novas. Em português a gente precisa concordar, fazer a concordância. Em inglês não existe isso. Vamos para o substantivo. Did you read the news? Você leu a notícia? Ou você leu as notícias? Poderia dar na mesma, ok? News, notícia ou notícias. I have 3 news for you. 3. Eu tenho 3 novidades para você. Ou eu tenho 3 notícias para você. Tudo bem? Fácil. Newspaper. Newspaper é escrito tudo juntinho. Aqui eu vou separar para a gente entender por que newspaper é jornal. Então, de um lado nós temos news, notícias, paper, papel. Mistura tudo, vira o papel. Vira o jornal, newspaper. O jornal impresso. O jornal que a gente vai lá na banca de jornal e compra ele, né? Beleza. Agora vocês devem estar se perguntando, se newspaper é jornal, mas é o jornal impresso, como é que eu falo que eu vou assistir o jornal na televisão? Porque eu não posso falar que I'm gonna watch the newspaper. Porque eu não vou assistir o jornal newspaper. Newspaper é o jornal impresso, é o papel. Então, o jornal que a gente assiste, esse que é televisionado, é o TV Newscast ou TV News Broadcast. Cast e broadcast se referem à transmissão, à exibição na televisão e por aí vai. Aí vocês vão falar, nossa, mas para eu falar que eu vou assistir o jornal eu tenho que falar tudo isso? Não, né? No dia a dia eles facilitam as coisas. Então, para falar que eu vou assistir o jornal, né, eu simplesmente falo watch the news. I'm gonna watch the news. I watch the news every day. I watch the news every night. Did you watch the news? Do you like watch the news? Então, watch the news, assistir as notícias. Fácil, certo? Então aqui, voltando para o jornal impresso. Esqueçam o jornal da televisão. O jornal impresso, nosso papelzinho. Observe que esse jornal está dividido por tópicos, certo? Top News, Business e Sports. Isso aqui são temas, são as seções. Newspaper Section, ou seções. Então, os jornais, eles são organizados e divididos por seções, por temas.
Tudo bem? Então nós teremos um caderno só para esportes, nós teremos um caderno só para notícias locais, um outro caderno que vai falar exclusivamente sobre ciência, tudo bem? Em português são sessões ou cadernos. Como assim cadernos? Tem pessoas que se referem a sessões como cadernos. Um exemplo. Quando eu compro um jornal, o caderno que mais me chama a atenção é o caderno de esportes. Ou seja, a seção que eu mais leio é a seção de esportes. Tudo bem? Algumas pessoas se atentam mais ao entertainment. Tem pessoas que vão nem leem o jornal tudo, vai lá, procura saber mais sobre os filmes, sobre resumo de novelas e afins. Tudo bem? É assim que é organizado o nosso jornal. Aqui nós temos um jornal só, tá? Isso aqui é um jornal só. Não são 4 jornais, é apenas um. O nome desse jornal é o Star Tribune. Essa aqui é a nossa primeira página, tá? É o front page. É na primeira página que ficam destacadas as notícias principais. São aquelas que vão chamar a atenção do leitor e da forma que você escrever a sua manchete e a imagem que você colocar, é isso que vai fazer você vender o seu jornal. Os demais, Business, Variety e Sports, são as seções, tá? São os cadernos. Então nós temos front page, page, página, front, frente. Então, front page é a primeira página. Na primeira página ficarão destacadas as notícias principais. Tudo bem? Nós temos o editorial, que é o editorial. É a notícia não, é a opinião do jornal em relação a um tema. Geralmente é atualidades e política. Tá? Então, no editorial, você vai ler o posicionamento do jornal em relação a um tema específico. Editorial cartoons, desenhos, tá? O desenho. Então, o editorial cartoon é a charge, porque é um desenho que carrega uma crítica, carrega uma opinião, que faz as pessoas refletirem um pouco sobre um determinado tema. Atualidade, né? E quase sempre política. Letters to editor, cartas ao editor. Letters, cartas para o editor. Se você lê uma notícia, se você é leitor de um jornal ou de uma revista e teve um artigo que você leu e você desgostou ou você gostou, você pode mandar uma carta para o jornal e para a revista, que eles vão publicar a sua opinião, tá, em relação àquele tema o qual você se posicionou. Você não, o jornal. Enfim. Sports, caderno de esportes, a seção de esportes. A seção de local news. Local, como eu informei para vocês ainda agora, adjetivo não aceita plural. Então, news, notícias locais. Local news. Se a gente está lendo o jornal de Suzano, as notícias locais serão sobre Suzano, né? Os bairros, Dona Benta, São José e por aí vai. Óbvio. Nós temos World News, World, mundo. Então, notícias do mundo. Em alguns jornais, vocês vão encontrar com a palavra International News, notícias internacionais. Science and Technology. Alguns jornais separam, tá? Deixa um caderno só para Science e um outro só para Technology. Politics, Entertainment. No caderno de Entertainment, nós encontraremos novela, resumo de novela, filmes, música, peças de teatro, festas, feiras ao ar livre, os puzzles. A gente vai encontrar os puzzles, que são caça-palavras, sudoku, palavra cruzada. E também é no Entertainment que a gente encontra os horóscopos e por aí vai. Nós temos o Autos Classified, autos de automóvel, tá? Então, Classified Autos, classificado de carros.
Real estate classified. Real estate aqui são imóveis, apartamentos ou casas. Real estate classified. E por último nós temos jobs classified. Job é emprego. Jobs classified, classificados de emprego. Tudo bem? Vamos para o newspaper structure, a estrutura do jornal. Básico aqui, tá? A gente vai ver isso mais aprofundadamente depois. Então, observe, nós temos 3 jornais aqui, diferentes. E o que eles têm em comum? Né? Eles têm coisas em comum aqui. Tudo bem? Observem como que são os jornais. E na estrutura do jornal, de forma básica, nós temos headline. Se a gente separar essa palavra, head, cabeça, e line, linha. Então, a linha cabeça é o título, tá? É o que encabeça a nossa notícia. No caso aqui, headline vai ser a manchete. A manchete sempre tem a função de chamar a atenção do leitor, tá? É ela que chama a sua atenção. Lead é o parágrafo de introdução da notícia para o leitor. É no lead que a gente consegue identificar o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e geralmente como aconteceu. Certo? É um parágrafo de introdução. O byline, a gente separa aqui by, preposição by, e line. Line é linha. Então, o by quase sempre carrega a ideia de autoria. Um exemplo. Harry Potter was written by Rowling. Então, Harry Potter foi escrito pela Rowling. By, autoria. Então, o byline é o espacinho ali onde nós encontraremos o autor ou os autores do artigo. Só isso. Place line, place, lugar. Line, linha. Então, lugar onde aconteceu aquela notícia, aquele fato, né? Se foi, tipo, qual a cidade, qual o bairro ou município, enfim. E body, que é o corpo. Body, aqui, nesse contexto, se refere ao artigo de notícia em si. Se eu li a manchete, que é o título, me chamou a atenção, eu vou para o lead, vou naquele parágrafo de introdução. Identifiquei o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, me deixou muito curioso. Eu vou ler todo o artigo em seguida, porque eu quero saber dos detalhes. Tudo bem? Então aqui nós temos um front page de um jornal. No canto superior direito nós temos Wednesday, March, aqui, Wednesday, March 25th, 25 de março, numa quarta-feira desse ano. Aqui nós temos a data, básico. No outro canto, no canto esquerdo, nós temos Baton Rouge, Louisiana. É onde esse jornal é vinculado, onde ele é publicado, é o lugar. Place. Tudo bem? Abaixo nós temos aqui Trump OK's Disaster Declaration. Isso aqui é a nossa manchete. Tá? Observe que ela está grande para chamar a atenção. Isso aqui é a nossa manchete. Headline. Abaixo, começa aqui com Edward. É o nosso lead. O lead, se vocês observarem, ele é menor do que a manchete e ele é um pouco maior do que o artigo em si. Tudo bem? Esse é o nosso lead. Abaixo do lead, nós temos o by. Aqui, ó, by. Pelo Sam Carlin e Brian Stowe. É o nosso byline. Quem escreveu esse artigo, certo? Fácil. O demais, todo o resto aqui, é o nosso artigo, certo? São os detalhes que eu quero saber. Esses detalhes a gente chama de body. Mas se vocês observarem e prestarem atenção, esse artigo ele está incompleto. Vamos lá, ele está incompleto aqui, ó. Está faltando uma parte dele. Por quê? Porque aqui é a nossa primeira página. Para eu continuar lendo o artigo, para eu ter o resto
dos detalhes do que aconteceu, eu preciso ir para a página 6A, page 6A. Aqui é a nossa página. Tudo bem? Isso aqui é fácil, isso aqui é uma coisa bem simples, né? Mas se as pessoas não se atentam a esses detalhes, porque são pequenininhos, elas acabam se perdendo dentro de um jornal. Então vamos lá. Body, corpo. Aqui no jornal se refere ao article, o artigo, tudo bem? Artigo de notícia. Então, news, notícia, e article, artigo de notícia. Que a gente vai chamar de body, que é o corpo. Então vamos para o nosso vocabulary review. Essas palavras vocês acabaram de aprender e algumas vocês já conheciam. New, novo ou nova. News, notícia ou novidade. Newspaper, section, TV newscast, date, line, place, byline, headline, lead, body, article, real estate ads. Observe a palavra ads. É uma abreviação para advertisement. Advertisement é propaganda ou anúncio. Observem. Ad, singular, ads, plural. Mais fácil você abreviar do que escrever tudo isso, né? Advertisement. Front page, jobs, classified. Tudo bem? Fácil. Antes da gente fazer o exercício no Classroom, eu gostaria que vocês pesquisassem, né, fizessem uma pesquisa sobre os editoriais. Editorial. Pesquisa primeiro em português. O editorial. Para vocês entenderem como que é um editorial, como reconhecer a opinião do autor, tá, do jornal em relação ao assunto. E também pesquisem os classificados de carro, de imóveis e de empregos, porque nós teremos exercícios só para classificados. Tudo bem? Certo? Então, thank you for watching. Obrigado por assistir. Let's do some exercises on Google Classroom. Muito obrigado e até a próxima aula. Goodbye, folks. See you.